Bom, gente, vamos começar aqui a apresentação. Prazer, eu sou a Carolina Mesato e hoje a gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho de como efetuar a compra no nosso sistema do trem Eurostar, tá bom? A gente vai tirar dúvidas sobre as classes, serviços, que eu sei que o pessoal tem bastante dúvida, as agências, tanto as agências quanto os passageiros, e a gente vai tentar simplificar a forma de compra no nosso sistema, tá bom? O Eurostar hoje é um dos trens mais solicitados aí pelas agências, então por conta disso a gente resolveu aí fazer uma apresentação sobre esse trem, tá certo? Quem vai fazer essa apresentação hoje para vocês, explicando os detalhes de utilização do sistema e classes, enfim, como funciona, vai ser a Jaqueline, e aí ela vai apresentar aí um pouquinho para vocês, tá bom? Obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como a Carol disse, eu sou a Jaqueline, faço parte do time dos especialistas de trem aqui da TT, e hoje vou falar com vocês sobre o Eurostar, né? O Eurostar é um trem conhecido, é uma ferrovia que já está no mercado há muitos anos, as pessoas já conhecem, inclusive os passageiros de vocês, com certeza já buscaram vocês pelo nome direto do trem, não nem pela rota, né? Porque ele já é muito famoso, muito conhecido. E a gente hoje vai explicar basicamente as diferenças que tem das duas operações que tem do Eurostar e principalmente como vocês vão conseguir fazer as emissões dentro do nosso portal, tá bom? Ah, fazendo uma explicação básica sobre a rota. O Eurostar tem duas rotas diferenciadas, aquelas que envolvem Londres como ponto de partida ou de chegada, que são as rotas tradicionais do Eurostar, e ele tem essas rotas aqui mais abaixo que fala sobre quando ele se uniu à Thales. Ao Thales em 2023, ele se uniu ao Eurostar e aos poucos eles estão fazendo toda a unificação de sistema e vendas. Hoje em dia você consegue dentro do sistema vender todas essas rotas que são operadas por eles, tanto na rota tradicional do Eurostar, quanto das que são que eram da Thales e que agora pertence ao Eurostar, tá? O Eurostar tem uma questão diferenciada na classificação de seus passageiros. A gente quis colocar aqui para vocês essa classificação do tipo de passageiros, do que ele determina, do que é adulto, sênior e jovens, mas o principal ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é assim: se vocês tiverem um caso de uma família onde ele tem uma criança de até 3 anos, no Eurostar ele é gratuito. Eles não cobram tarifa, não é feita uma emissão, inclusive não precisa nem de um bilhete para a criança, tá? Mas assim, não é feita a emissão de bilhete para ele e ele não tem direito a assento. Até 3 anos no Eurostar, não paga assento e a criança viaja no colo de um dos pais. Agora, se você tem uma família que onde a gente às vezes recebe esse tipo de pedido, onde a família, né, os pais querem, fazem questão de ter o assento para essa criança de até 3 anos, vocês precisam falar conosco de forma offline, porque a gente vai precisar fazer essa emissão à parte para garantir que ele tenha o assento com o custo que gerar de acordo com essa reserva que a gente fizer para vocês, tá? O documento, na verdade, obrigatório para vocês fazerem uma emissão, tanto no nosso portal, é sempre ter o passaporte original que vai ser utilizado na viagem do passageiro, tá? Não pode usar o passaporte que tá para vencer e que ele vai trocar após antes da viagem, né? Então, quer dizer, o documento que vocês inserirem no portal para emissão é o documento que eles vão utilizar na viagem. Então, é importante sempre, antes de seguir com a emissão, também verificar a data de validade desse documento, tá? Uma outra questão é sempre ressaltar ao passageiro rotas do Eurostar que envolvem Londres, é necessário fazer a imigração, tanto do lado do continente, né, do Lalier, ou se você estiver em Paris, em Amsterdã, em Bruxelas, quanto se você estiver em Londres para seguir para outro destino. No bilhete vem essa informação, mas é importante ressaltar que para fazer o check-in
é obrigatório sempre a apresentação em rotas que envolvam a Londres, de 90 a 60 minutos antes da partida do trem, porque ele de fato vai passar por uma mini imigração e passar por todo um check-in dentro da Eurostar mesmo lá. Ela tem um espaço separado nas suas estações para isso, tá bem? E qualquer outra questão relacionada a isso, também vocês podem nos consultar no decorrer da necessidade da emissão de vocês. Vou passar agora para falar para vocês sobre as classes que o Eurostar tem e falar um pouquinho da diferença. O Eurostar é um trem que ele tem três classes diferentes para emissão. A classe Eurostar Standard, que é o que se vale ao padrão de segunda classe, ela é uma classe mais econômica, uma opção mais econômica para quem está interessado em viajar no Eurostar. É uma categoria onde as poltronas são confortáveis, ele vai ter Wi-Fi e tomada, tem acesso a refeições e bebidas sempre pagas à parte, tá? Nada está incluso nessa tarifa. E o bilhete, ele não tem muita flexibilidade na sua alteração ou no processo de reembolso, por isso que ela é uma classe mais econômica. A outra classe que ele tem, e é um ponto importante, é o que eles chamam de Comfort, né? Que quando vocês usam o nosso portal, vocês sabem que tem a coluna da Comfort e a coluna Standard. O Eurostar, dentro da classe Comfort, ele tem duas categorias. Ele tem a Eurostar Plus, que é um vagão padrão de primeira classe, onde os assentos têm uma configuração um pouquinho diferente em relação a standard, né? Então, ele tem o assento 2 e 1, onde você vai ter a opção de fileira de assento individual, e tem um lanche leve com uma bebida que é servido direto no assento do passageiro. E a próxima classe, que isso normalmente é para aquele passageiro que quer um vagão de primeira classe, mas ele está disposto a pagar para ter uma experiência diferenciada. Essa classe Eurostar Premier, ele é uma classe que a Eurostar desenvolveu para oferecer, né, um serviço diferenciado. O passageiro ele quer fazer a viagem num vagão convencional, que é assim, no vagão padrão, né, de primeira classe, e está disposto a ter uma experiência. Além, não só, né, a viagem em si, que é uma experiência, ele está disposto a usufruir de uma experiência dentro do trem. Ele é um vagão onde quem acessa, quem compra essa tarifa, ele tem acesso exclusivo ao Lounge Club nas estações, onde ele pode chegar com uma hora de antecedência e aguardar lá dentro para fazer o seu check-in. O check-in dele é prioritário, então ele vai embarcar, vai passar, não vai pegar a fila padrão, ele vai passar na frente de todos para fazer o check-in, assim como ele também tem prioridade no embarque. Tá? E a refeição que ele tem direito vai ser servida sempre condizente com o horário, então se é um trem pela manhã, é uma refeição condizente com o perfil de café da manhã, se for perto do horário, se é dentro do horário do almoço, é uma refeição voltada para o almoço, mas é uma refeição gourmet com bebidas inclusas, incluindo vinho e champanhe, tá? Eu vou falar para vocês agora sobre como fazer a busca no nosso portal, tá? E lá no nosso buscador, você vai digitar a rota. Eu coloquei como exemplo a rota de Londres-Paris, que é uma rota muito procurada e ajuda a exemplificar como vocês vão buscar, tá bem? Então, vocês vão digitar ali na origem o destino, London, Paris, desculpa, a origem, London, né? O destino, Paris, o número de passageiros e a data. E pesquisa normalmente como vocês pesquisam todos os outros trechos. Ele vai retornar sempre com o padrão, né? Como eu falei, a coluna Comfort e a coluna Standard. Eu selecionei esse horário das 9h31 para exemplificar para vocês. Tá vendo que eu cliquei na coluna Comfort, eu selecionei a tarifa. Ao selecionar a tarifa, ela sempre vai aparecer o carrinho ali, né? O resumo daquilo que você selecionou. Vejam que eu selecionei a primeira tarifa que apareceu ali, o melhor preço. Então, só para exemplificar. Tá London, Paris, a data de 20 de janeiro, o horário das 9h31, logo abaixo, o melhor preço. E abaixo do melhor preço, está dizendo o nome da tarifa, que é essa Plus Promotion. Ele sempre vai aparecer nesse perfil. Plus Promotion, como eu disse para vocês, é o quê? O vagão de primeira classe padrão com um serviço de um lanche leve servido no assento do passageiro já incluído na tarifa. Vocês vejam que tem um campo logo abaixo falando que é uma tarifa parcialmente reembolsável, né?
E abaixo tem, que eu destaquei em amarelo, está ali, ver condições. Nesse campo é importante, sempre no nosso portal, que vocês estiverem com dúvida com a regra da tarifa que vocês selecionaram para poder informar para o cliente, vocês cliquem ali em ver condições, vai abrir um pop-upzinho, uma janela na tela de vocês, descrevendo o nome da tarifa que vocês selecionaram e a regra. Ele vai falar sobre o que permite reembolso, qual é a porcentagem de multa, se há cobrado multa, se permite alteração ou não, tá? Ele sempre vai ter essa informação nesse campo. Eu vou mostrar para vocês agora a mesma simulação, vocês vão ver que eu continuo marcando na coluna Comfort, tá no mesmo horário, só que vejam que eu não marquei ali o melhor preço, tá marcado do lado, flexível mais BRL e o valor. E logo abaixo, Premier ou Star Plus. Vejam que dentro da nossa coluna Comfort, então, constam as duas classes que são possíveis, as duas tarifas que são possíveis para emitir dentro de um vagão de primeira classe no Eurostar. A Plus e a Premier. A Premier é o que a gente viu ali atrás, que é o vagão com serviço, para o passageiro que quer fazer a viagem com a experiência. Importante ressaltar nesse caso. A tarifa Premier para o passageiro que é para esse perfil, passageiro que vocês conheçam, né, de vocês, que tem o interesse em conhecer, ou que vocês acreditam que é o perfil deles, é importante vocês oferecerem para ele essa tarifa no momento da cotação, tá? Por que eu digo isso? Porque nós já tivemos casos que a pessoa pediu o vagão de primeira classe, emitiu na melhor tarifa que tinha ali, melhor preço, então é de fato um vagão de primeira classe, só que não tem o serviço Premier. E o passageiro percebeu, ou acabou não se comunicando corretamente com a agência, que ele não tinha serviço que ele desejava, que era as experiências, né, o serviço gourmet dentro do trem. E pediu para fazer o upgrade, mas não é possível, tá? O Eurostar não permite upgrade de categoria. Então, se você emitir na Eurostar Plus, a gente não consegue fazer o upgrade para Premier. Se o passageiro tem o interesse de ser Premier, ele já tem que emitir ela logo na emissão direta, tá? Isso é importante vocês por isso que eu falo que é importante vocês oferecerem no momento da cotação, que daí o passageiro vai ter os dois valores para comparar, entender as diferenças e poder fazer a sua escolha da melhor forma. Como eu disse, logo abaixo ali está selecionado tarifa, o Premier ele fala que é uma tarifa totalmente reembolsável e também tem sempre aquele campo, ver condições. Vocês podem clicar ali e selecionar e abrir a janelinha com toda a regra da classe que foi selecionada. A próxima tela que eu compartilho com vocês é justamente essa exemplificando. Tá vendo que eu fiz uma busca nessa tarifa standard e ao selecionar no ver condições, ele abriu a janelinha com a regra da tarifa. Vejam que ele consta as condições falando sobre a importância de prestar atenção no fechamento dos portões para o embarque, como eu disse para vocês, por necessitar de um pré-check-in por conta da mini migração que se faz tanto em Londres quanto do outro lado, né, Paris ou as demais cidades. É preciso chegar com antecedência na estação, mesmo que o passageiro chegue na estação com antecedência, mas já estiver dentro daquele prazo de 30 minutos antes da partida do trem, eles não permitem embarque. O trem vai estar parado na plataforma, vai estar na estação, só que o passageiro chegou fora do horário, como em aeroporto. Ele não embarca, tá? Então é bom tomar um pouquinho de atenção com essas condições. Ele fala ali logo abaixo do reembolso. Tá vendo? Ele fala que é reembolsável em até 7 dias antes da partida do trem, fala da multa que é aplicada, fala sobre a possibilidade da troca e confirma logo abaixo falando, ó, a reserva de acomodação incluída. Ou seja, é uma tarifa onde está incluso a rota, mais o assento obrigatório. Como vocês sabem, no nosso portal você faz uma emissão e toda a reserva de assento que seja obrigatória, o próprio sistema vai gerar o assento de forma automática e quando finaliza a emissão e gera o bilhete para vocês, vocês vão visualizar dentro do bilhete o, o campo do vagão e o assento que foi marcado, selecionado para eles, tá bom? Carol? Oi, oi. Oi. Bom, então a Jaque aí explicou para vocês como faz a escolha, né, dos valores, das classes, passou um pouquinho das diferenças entre elas. E
como vocês sabem, o nosso sistema hoje é um sistema de emissão imediata. Então, o que seria isso? Não dá para fazer uma reserva e gerar um prazo para pagamento de 1, 2 dias, né? Hoje o prazo é um prazo meio que imediato. Então, vocês geram uma reserva e, por exemplo, no caso do Eurostar, são tarifas que dão um prazo de, no máximo, cerca de 30 minutos para pagamento, tá? Para quem já compra com a TT Operadora sabe, a gente faz hoje o parcelamento em 3 vezes sem juros no cartão. Além do parcelamento em 3 vezes sem juros no cartão, tem a opção de pagar no Pix também. Lembrando que a opção do Pix, se vocês optarem por pagamento em Pix, o valor já é net, descontando a comissão, então teria que receber essa comissão do passageiro. E no cartão vocês têm as duas opções, tá? De fazer tanto o valor total quanto o valor net. Aí fica a critério aí da agência. Se fizer o valor total, depois emite uma nota fiscal e manda aqui para a gente. Comissionamento sempre de 6% sobre o valor da tarifa e as taxas não são comissionadas. O Eurostar é um trem que a gente consegue efetuar a venda já com 6 meses de antecedência, já é possível a compra. Então, se o passageiro aí já tem uma data, já está planejando a viagem com antecedência, vocês já conseguem realizar a compra do Eurostar no nosso sistema, e quanto antes, melhores tarifas disponíveis, tá? Para quem não tem cadastro, encaminhe um e-mail aqui para a gente cria um login, cria uma senha, precisando aí do nossa ajuda, tanto para fazer uma compra, tirar dúvidas, a gente sempre está disponível através dos nossos contatos via WhatsApp, no telefone ou por e-mail também, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, @ttoperadora.com.br. No nosso canal do YouTube também ficam todas as nossas apresentações aqui que a gente faz, o nosso webinar. Então, quem tiver dúvidas de como mexer no sistema, a gente já tem outras gravações lá. E aproveitem, tirem um print aí da tela dos nossos contatos, trens@ttoperadora, contato@ttoperadora. E é isso, gente. A gente agradece aqui a participação de vocês. Espero que tenha tirado as dúvidas de como mexer no sistema e como ver essas questões, essas tarifas do Eurostar. Esse webinar vai ficar gravado, se vocês depois quiserem assistir em outro momento ou repassar para o pessoal da agência. E a gente agradece a participação de todos aqui hoje, tá bom? Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Pessoal, precisando é só entrar em contato com a gente, tá bom? Boa tarde a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.